Olá, hoje a gente vai falar sobre o passo a passo do processo de BPC-LOAS de pessoa com deficiência no INSS. Prazer, me chamo Fernanda Diniz, sou advogada especialista em direito previdenciário e benefícios do INSS como BPC-LOAS. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o BPC-LOAS e o processo dele no INSS. O BPC-LOAS é um benefício assistencial que é gerido pelo INSS, ou seja, o INSS ele paga os benefícios para todos os beneficiários, para todos os brasileiros que têm direito a esse benefício. Lembrando que existe também a possibilidade de estrangeiros que estejam morando aqui no Brasil também têm direito, tá? BPC-LOAS significa Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. É um benefício assistencial, independentemente de contribuições ao INSS. Então, é a famosa aposentadoria daquele que nunca contribuiu. Na verdade, não é uma aposentadoria, mas ficou conhecida, pelas pessoas como uma aposentadoria de quem nunca contribuiu. O valor dele é fixo no valor de um salário mínimo, tá? Então, ele tem alguns requisitos. Quando a gente fala de um processo de BPC-LOAS deficiente, a gente tem dois requisitos. O primeiro deles é o requisito da renda. Esse beneficiário, ele não pode ter uma renda superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa das pessoas que moram com ele e façam parte do grupo familiar, tá? Não significa que ele não possa ter uma renda, né? Então, por exemplo, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, o beneficiário mora ele e mais 5 pessoas na casa dele, todas elas são do grupo familiar dele e ele tiver renda, ele não pode acumular o benefício do BPC-LOAS. Porém, se ele tiver um membro do grupo familiar dele que tenha renda, como por exemplo, a mãe dele trabalha, ou então a mãe recebe uma aposentadoria, o valor dessa aposentadoria for dividido por todas as 5 pessoas, do grupo familiar, no exemplo, se esse valor por cada pessoa ficar até 1/4 de salário mínimo, ele tem direito a receber. Então, não é que a pessoa não possa ter renda, o grupo familiar não possa ter renda, mas ele tem que ser considerado para fins de lei como baixa renda, que ele se enquadra nesse requisito de 1/4 de salário mínimo. Ele precisa estar inscrito obrigatoriamente no CAD único, que é o cadastro único que é feito no CRAS, nos Centros de Referência e Assistência Social. Então, esse é o primeiro requisito, estar inscrito no CAD único, ser considerado baixa renda e o terceiro requisito, não menos importante, ele ser considerado portador de alguma deficiência. Esse portador de deficiência, ele precisa ter alguma doença ou alguma doença que seja considerada um impedimento de longo prazo, Então, ou seja, ele tem que ter uma doença ou deficiência que impeça ele de trabalhar, impeça ele de fazer as atividades cotidianas do dia a dia. Então, quando ele encaixa esses dois requisitos da renda e da deficiência, ele consegue receber o benefício do BPC-LOAS. Geralmente, esse beneficiário ele é inscrito no CAD único, ele já está recebendo o Bolsa Família. O valor da Bolsa Família integra ali, conta para fins do cálculo de BPC-LOAS? Não conta para o cálculo do BPC-LOAS. Se ele só tiver essa renda, ele é considerado como uma pessoa sem renda, tá? O valor do Bolsa Família não entra para o cálculo para a gente fazer ali a conta de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, como é que funciona o processo no BPC-LOAS? Você pode dar entrada no Meu INSS, pelo próprio sistema do INSS, pelo site, e você tem que juntar toda a documentação. Então, a pergunta que eu faço aqui, que as pessoas sempre fazem, ficam na dúvida, você precisa de advogado para um caso desse? Eu sempre digo que todo o benefício do INSS, para qualquer tipo de processo, o beneficiário não tem necessidade de advogado. O sistema do INSS, que se chama Meu INSS, está cada vez mais robotizado, sistematizado, está cada vez mais acessível, ao público para que seja feito tudo através da internet. Então, você dentro da sua casa, você consegue dar entrada. Só que a gente sabe que na prática, no dia a dia, a gente tem um cenário de milhares de pessoas a nível Brasil. O INSS é o único órgão, a única autarquia federal que é a responsável por gerir todos os benefícios, do federal, desses benefícios previdenciários. Então, a gente sabe que na prática o INSS ele não suporta, ele não tem condições ainda, mesmo abrindo concurso para servidor, para ter mais gente trabalhando e analisando os benefícios, não dá conta porque a quantidade de brasileiros, quantidade de beneficiários
que tem direito a benefícios é uma coisa absurda. Por isso que o INSS é sempre o número 1 do maior réu do Brasil. Ele é o número 1 de processos que possui ele contra ele na Justiça Federal. Porque, infelizmente, por mais que o INSS abra novos concursos toda hora, ele não dá vazão para a quantidade de novos beneficiários, de novas pessoas que estão se acidentando, que estão precisando de benefício, que estão ficando incapacitadas, que estão dando entrada em aposentadoria. E cada vez mais a gente vê ali matérias nos jornais falando da fila, que é enorme, né? A fila de pessoas que estão aguardando o benefício, que é em média aí de uma demora de mais de 8 meses. Então, a gente sempre fala que o advogado, ele é uma figura que tenta encurtar esse caminho. Além dele tentar encurtar, né, porque a gente sempre fala que o advogado não faz milagre, mas além dele encurtar o caminho, ele tem a experiência de saber a documentação necessária, a forma que vai ser juntada, os argumentos que vão ser utilizados, o que esse laudo médico vai constar, porque às vezes o beneficiário ele tem um laudo médico, ele tem direito ao benefício, mas ele tem um laudo médico fraco. E a gente, como especialista, a gente orienta, olha, o senhor precisa do laudo assim, que o seu médico relate isso. Então, infelizmente, a gente sabe que na prática não deveria ser assim. O beneficiário ele deveria ter o direito de dar a entrada sozinho, não precisar de ninguém, de nenhum intermediário, mas a gente sabe que o sistema do INSS está cada vez mais robotizado, tem várias análises ali que são feitas por robô, né, não é análise humana, e que faz com que muitas vezes o seu benefício seja indeferido de forma incorreta. Né? Então, a figura do advogado nessas horas é essencial, porque faz com que você não perca dinheiro, não perca tempo, podendo estar recebendo seu benefício, ao invés de ter ali indeferido, e às vezes quando é indeferido, você sem saber, fica achando que você não tem direito, e muitas vezes você tem, tá? Então, como que é feita a solicitação desse benefício do INSS? A gente faz, seja com advogado ou não, a gente faz, é feita pelo próprio meu INSS, a gente tem que juntar toda a documentação pessoal do segurado, do beneficiário, né, segurado é quando ele contribui para o INSS. Então, a gente junta ali toda a documentação do beneficiário pessoal, identidade, CPF, comprovante de residência. O BPC Lojas tem muito beneficiário que é morador de rua, então o comprovante de residência ele tem que ser uma declaração, às vezes, da associação de onde ele está morando, ali na rua. Ou então a gente mesmo, como escritório, a gente faz uma declaração informando que ele é morador de rua, que ele não tem uma residência fixa, acontece muito isso. A gente tem que juntar o laudo médico atualizado, imprescindível para esse tipo de coisa, né? E juntar toda a documentação do grupo familiar. Quem é o grupo familiar? O grupo familiar, ele é composto pelo beneficiário e pelas pessoas que moram com ele, só que não são todas as pessoas. Então, é a mãe, o pai, os filhos solteiros, irmãos solteiros, tá? Então, a gente muitas vezes se depara com casos que a pessoa entra em contato com a gente e fala, eu moro com meu filho e meu filho tem uma renda. E a gente fala, mas o seu filho é casado ou solteiro? Ah, meu filho é casado. Então, a gente fala, então a renda do seu filho não vai integrar, a senhora vai ter direito a receber. E esse casamento que eu digo, não é só o casamento no papel, pode ser também uma união estável. Se ele for casado e ele for juntado, com união estável, que seja, ele é considerado um filho casado pela lei e com isso a renda dele não vai integrar. Isso é um ponto importantíssimo, é um dos principais pontos que faz com que o INSS indefira o benefício, porque se isso não é relatado de forma correta, o INSS puxa a renda desse filho e vai falar que aquele beneficiário não tem direito de uma forma errada, né? Então, a gente junta toda essa documentação do grupo familiar, documentos pessoais, CPF também, comprovante de residência de todo mundo, e nesse momento a gente protocola o pedido e faz os agendamentos das perícias, né? Os beneficiários do BPC Lojas deficiente, ele passa por duas perícias, a assistencial e a perícia médica, né? A assistencial é feita pelo assistente social. Essa perícia do assistente social, ela existe para que ele identifique todo o contexto social desse beneficiário, como ele mora, porque a lei do BPC Lojas fala da questão da miserabilidade. É um benefício para pessoas que têm uma situação ali de renda que estão ali beirando a miserabilidade, né? Então ele avalia ali a condição da casa, a condição de como eles vivem, como é que eles comem, toda a região em volta, como é que é a estrutura daquela acessibilidade daquela região onde eles moram. Então todo esse contexto social eles avaliam, né? E nessa própria perícia,
O assistente social, muitas vezes, ele já identifica a deficiência daquele beneficiário, ele consegue identificar, o que facilita na hora que esse beneficiário vai passar por uma perícia médica, tá? Então a gente tem essas duas perícias. E na perícia médica é aquele momento que o beneficiário vai passar por uma consulta com o perito do INSS, que é um perito médico do INSS, que é aquele momento que a gente sempre diz quando o cliente entra em contato de o senhor deve levar o laudo médico atualizado do seu caso, né? Porque a gente sabe que na prática não deveria precisar de um laudo médico. Dependendo da deficiência, é uma coisa tão notória que ele não precisaria de um laudo médico. Mas tem muitas doenças, como as doenças psicológicas, psiquiátricas, né, que envolve a parte emocional ali, que não são vistas a olho nu. Então, se você não levar o seu laudo médico, o perito não vai saber, ele não vai acreditar em você e ele vai te despachar. E a gente sabe que as qualidades das perícias do INSS estão cada vez piores. Infelizmente, a gente ouve relatos absurdos, assim, de perito que debocha do beneficiário, que, enfim, que fala coisas horrorosas que não dá para acreditar. Então, é importante ter esse laudo médico atualizado. É importante, muitas vezes, a pessoa tentar gravar. A gente sempre sugere isso, tenta gravar ali de forma... O próprio microfone, não precisa ser vídeo. Porque, dependendo da situação, como o beneficiário for tratado, a gente faz reclamação na ouvidoria, porque a gente já viu casos absurdos de distrato, de pouco caso, de falta de humanidade com os beneficiários em relação aos peritos. Então, você passa por essas duas perícias, né? Então, a gente agenda ali essas duas perícias. Nem sempre a gente consegue agendar de forma automática, a gente agenda uma e depois a gente agenda a outra. E aí a gente aguarda a análise do INSS. Agora o servidor do INSS vai ter que fazer a análise da conclusão do assistente social em relação à renda, moradia, tudo mais. Ele faz todo o cruzamento, né, do CAD único, que é aquele momento que tem ali todas aquelas informações cruzadas da renda do grupo. O CAD único vem todas aquelas informações, quem mora com o beneficiário, qual é a renda de cada um, se está enquadrado ou não no requisito da renda. E aí depois ele faz a análise da deficiência, né? E aí após isso a gente tem um prazo que o INSS acordou com o Ministério Público Federal, só que infelizmente ele não tem sido cumprido, mas ele tem um prazo para ser analisado e deferir essa análise dele pelo sim ou pelo não do benefício, né? Que esse prazo ele gira em torno de pelo menos 120 dias, né? Mas infelizmente tem muitos casos que o INSS não cumpre com esse prazo e a gente tem que entrar com um mandado de segurança ou uma ação judicial própria. Geralmente é um mandado de segurança, que é uma ação que a gente faz na própria Justiça Federal para obrigar o INSS a emitir esse parecer de forma rápida, porque o benefício do BPC-LOAS, a gente parte do princípio que esse beneficiário está precisando do benefício com certa urgência, ele está numa situação de miserabilidade, ele precisa receber aquele valor de um salário mínimo. Tem que ser acompanhado ali pelo sistema do meu INSS, quando que vai sair o valor, em qual banco você vai resgatar esse valor, já vai pedir para fazer a transferência para o seu banco, né, porque sempre cai num banco específico ali, o primeiro pagamento, e depois você pede para fazer essa transferência no seu banco de preferência. E se for indeferido, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o porquê que esse benefício foi indeferido. Ele sempre vai ser indeferido por dois motivos, ou pela ausência da deficiência ou porque superou a renda, né? Então, assim, a ausência da deficiência é uma questão extremamente subjetiva, porque vai de acordo com aquilo que o perito entendeu. A gente já viu casos gritantes de pessoas que estavam extremamente doentes, com deficiência notória, e o perito falou que não era deficiente, que ele poderia trabalhar. Basta dizer que a gente já teve um caso aqui de câncer, que era um auxílio-doença, que a pessoa estava em tratamento há mais de 2 anos. O perito, tanto do INSS quanto o perito da Justiça, disse que ele estava bem, que ele poderia continuar trabalhando, e alguns meses depois ele morreu, nosso cliente. Infelizmente, a gente teve essa situação porque a gente entrou com um processo judicial e nesse meio tempo a gente conseguiu o benefício para ele e logo depois ele faleceu. Então, esse indeferimento do INSS pela ausência da perícia, muitas vezes ele não quer dizer nada. Ele quer dizer que é uma máquina do governo que está abarrotada de processos, servidores insatisfeitos com salários, servidores que não estão trabalhando com prazer e que fazem análise de qualquer jeito, e com isso prejudicam o beneficiário. Então, o primeiro ponto que você tem que avaliar é procurar um advogado especialista para ver se de fato esse indeferimento foi correto. E o ponto da renda também tem que ser analisado com muito critério. A gente já pegou casos aqui de clientes que a gente deu entrada, que a gente sabia que não existia renda nenhuma, e que o INSS fez um cruzamento de um CNPJ no nome do nosso cliente, como se ele tivesse uma empresa aberta e estivesse recebendo renda.
e a gente levou um susto. A gente falou, como é que a gente deu entrada num processo desse sem conseguir saber dessa empresa? O cliente nunca falou nada. A gente fez uma pesquisa na internet, essa empresa era de uma outra pessoa, não tinha nada a ver com o nosso cliente, não tinha vínculo nenhum com o CPF dele, e o INSS botou ali, por algum erro, a gente não sabe o que houve, e foram 2 vezes que aconteceu isso. E a gente recorreu e ele está recebendo benefício. Então, assim, existem erros gritantes, existem erros que realmente você não pode se acomodar, cruzar os braços e achar que o INSS está certo, tá? A gente vive aqui do escritório basicamente pelos erros do INSS. BPC Loas, aposentadoria. O que a gente mais tem no escritório são processos de aposentadoria de valores, foram deferidos valores de aposentadorias abaixo do que o cliente tinha direito. E depois que a gente faz o cálculo, a gente vê que ele tinha direito a um valor muito maior. Se o seu benefício for indeferido, você procure um advogado especialista. Então é isso, então é basicamente isso, esse passo a passo do BPC Loas deficiente. O mais importante nesses casos são as perícias, né? São as documentações que devem ser juntadas no processo e o seu laudo ser um laudo bem completo e bem detalhado para que você tenha maiores chances de êxito.